Então, vamos falar um pouquinho agora sobre frequência, tá? Eu vou definir uma função de uma variável, vou criar aqui uma variável chamada y, tá? Então, estou trazendo aqui, ó, vou colar esse conjunto de dados aqui que é y, certo? Qualquer coisa vocês podem ir treinando aí e copiar para a tela de vocês, tá certo? Vocês podem dar pausa no vídeo. Então, eu vou executar aqui. Nós temos aqui o meu conjunto de dados, né, no vetor. Vamos supor que y é um conjunto, uma amostra de pessoas, da idade das pessoas. Então, um indivíduo tem 45 anos, outro 41, outro 51, e assim sucessivamente, né? Eu quero obter agora a frequência dos dados. O que é a frequência dos dados? Quantas vezes, por exemplo, 45, a idade 45 se repete? Quantas vezes a idade 41 se repete? Então eu vou usar a função table, né? Se eu tirar table de y, ele me dá aqui a frequência com que aquelas observações se repetem. 41, a idade 41 tem 3 indivíduos, 42 tem 2 indivíduos e assim sucessivamente. Tá? Então a frequência é muito utilizada na estatística para diversos fins, e é importante a gente conhecer um pouco também de algumas funções para a gente entender o conjunto de dados que nós estamos trabalhando. Tá? Eu vou armazenar aqui essa frequência. Se eu quiser eu posso armazenar uma função frec, por exemplo, e eu armazeno aqui a frequência, a tabela com a frequência dos dados, né? Se eu der um view aqui, view frec aqui, a frequência, então aqui ó, nós temos a tabela, né? A frequência, a tabela de frequência dos meus dados, tá bom? Então, continuando, vou mostrar aqui para vocês, gerei aqui, e eu quero saber, por exemplo, aqui, ó, eu vou dar um cbind, e eu quero saber aqui, ó, exatamente, demonstrar aqui a frequência, né, dos dados. Então eu coloco aqui cbind e estou dizendo que eu estou colocando em formato aqui vertical, tá? Aquela tabela, ok? Lá na variável ela tá, se eu der um y aqui, ó, um frec aqui, nós vamos visualizar em formato horizontal, ok? Se eu quiser dar uma visualização, eu vou dar um bar plot aqui, ó. Quero visualizar essa frequência de dados. Então, percebam que nós geramos aqui, ó, um gráficozinho com a frequência dos meus elementos, das minhas observações, tá bom? Então nós temos aqui a quantidade de observações das pessoas com 41 anos é o maior, né, a maior frequência, e assim nós conhecemos aqui um gráfico de barra usando a frequência de dados, tá? Vamos supor que a quantidade de observações aqui seja muito grande, tá certo? E eu quero dividir essa frequência de dados em intervalos de classe, né? Então vamos dividir aqui, ó, e vamos usar, vou limpar aqui novamente, nós temos aqui nossa variável frec, que é a frequência dos dados, né? A tabela de frequência dos dados de y, tá? E vamos supor aqui, vou dar aqui, ó, vou criar uma variável a, que ela vai ser exatamente, primeiro, o range de y, que é o primeiro passo. Então nós armazenamos aí, ó, qual é o range de y? 41 e 60, né?
exatamente a amplitude, né? O ponto mínimo e o máximo de y, ok? Então eu vou delimitar grupos aqui, ó. Os grupos vão ser exatamente sequência, vou usar essa função, e vou delimitar aqui, ó, A colchete 1, A colchete 2, mais 1, mais 1, e vou pôr de 4 em 4, by 4. Tá? Então eu estou definindo aqui grupos de frequência. Tá? Eu vou definir grupos de frequência para eu visualizar aquelas observações. Né? Então, primeiro elemento para visualização, primeiro grupo vai ser a primeira observação de A1, que é 41. Segundo elemento de grupo vai ser o segundo, a amplitude máxima, que é 60 mais 1, para eu ajudar na visualização. E eu quero visualizar de 4 em 4. Tá? Então eu vou dar Enter aqui, criei a variável grupos. Tá? E agora eu vou usar aqui, ó, y grupos vai ser igual, e eu vou dar um cut, cortar aqui, ó, a variável y pelos grupos, e vou dar um write aqui false, né? Ok? Y grupos foi criado, e eu vou criar agora y.frec, que vai ser igual a table, vai ser igual a table de y.grupos, ok? Yfrec é igual a table de y.grupos, ou seja, eu tirei a frequência dos grupos que eu criei, ok? Agora vamos criar aqui, ó, o gráfico para vocês verem, bar plot, exatamente de y.frec, né, que foi a variável que nós criamos. Tá? Então você vai ver aqui, ó, que nós criamos agora um gráfico de barra, né, com a frequência das classes que nós criamos. O que foi que nós fizemos aqui? Nós delimitamos os grupos, né? Os grupos são de 4 observações em 4, totalizaram aqui 5 grupos, tá? Nós utilizamos a frequência, tá, dos grupos, que foi exatamente a quantidade de elementos que tem em cada grupo desses conjuntos de dados, e geramos aqui o gráfico de barra, né, que nós vamos chamar lá na frente de histograma, tá certo? Ok? Só para vocês verem, ó, nós podemos observar aqui com a função cbind, e vamos visualizar aqui, ó, y.frec, que é exatamente a frequência dos grupos, ou frequência das classes que nós criamos, tá? Então, da primeira classe, nós temos aqui, ó, de pessoas de 41 a 45 anos, nós temos 7 indivíduos. 45 a 49 anos, nós temos 3 indivíduos. 49 a 53, 4 indivíduos. 53 a 57, 1 indivíduo.
57 é 61, 5 indivíduos. Tá? Então é assim que nós trabalhamos com a parte de frequência, né?